Na vida da gente, profissional, jornalista, você tem o tempo inteiro esses embates. Eu me lembro quando eu saí de casa e fui morar sozinha, a única hora eu sempre quis ser independente, que eu parava e dizia, eu acho que eu saí muito cedo. Eram embates éticos que eu parava e dizia, faço isso ou não faço? Dou ou não dou? É a minha obrigação ou não é? E aí eu sentia falta de falar com meu pai ou com a minha mãe, né? Claro. Mas aí eu tinha lá as minhas orientações profissionais, um cara que eu admirava, eu falava, dizia, aí, o que tu acha e tal. Então, o jornalista, ele passa o tempo inteiro se questionando, né? Isso é importante, não quer que eu fale, mas putz, isso é importante, eu vou ter que falar. Ou outras coisas que não vai fazer... Mas uma informação hoje do Schumacher é muito importante, mas pra não quê? é ético. É pra quê? Tua vida vai mudar no quê? Não, minha vida não vai mudar. Mas saber se ele tá fora do ar ou... Não, eu acho que é importante em termos de relevância. Se eu tiver um filme dele. Não, eu quero dizer o seguinte, ele é um cara... Todo mundo quer saber, isso é verdade, todo mundo quer saber. Agora, importante, o que vai mudar... Não muda nada. Na vida das pessoas, no esporte, o que eu ter o vídeo dele vai mudar pro esporte ou pra vida das pessoas? Acho que pro ferrarista, pro fã, pode ser um carinho saber que ele possa estar bem. Sim, mas ele obviamente não tá bem porque ele não aparece. Exato, faz mais de 10 anos que então, ele não nós fala. vamos fazer a diferença de mostrar um cara péssimo ou mal. Não, daí não, sem dúvida que não. Mas pra família dele vai fazer uma diferença monstruosa. Então eu, Mariana, não daria. Perfeito, é isso. Não daria. Não é uma decisão fácil ou simples, mas é uma questão de você lembrar que, além de profissional, você é um ser humano e você pertence a uma sociedade e lembrar o que é importante. Se o estado dele fosse influenciar o meio todo. No meio, aí eu poderia até pensar. Se não, não. Tem essa história de um cara que fez a foto do Ayrton. Não sei se foi um cara que estava dentro do hospital ou antes. E vieram vender e a equipe falou não. Pra que eu vou mostrar o Ayrton todo... Mas existe a foto do Ayrton Senna morto? Tem essa história desse jornalista, uma história bem crível, pelas fontes, assim. Desse fotógrafo, que teve o acesso a um cara que fotografou e mandou para ele, e ele tentou vender. E as televisões falaram não. Vamos lembrar que em 94 não tinha celular, então uma imagem, o registro de imagem era muito mais difícil. E as televisões falaram, por que eu vou mostrar o Ayrton Senna morto? Em que estado? O que vai mudar para o Brasil, para o torcedor, para a Fórmula 1? A Fórmula 1 já tem um piloto, o piloto morto. A mim, como jornalista, não ia me... Eu não ficaria, assim, contente de fazer isso ou realizada. Não, eu acho que isso agora faz sentido tu me dizendo isso, porque tu colocou o Senna no meio e eu faço um paralelo ao Schumacher. Eu tenho certeza que os alemães ou os Senna, não, cara, tá bom, não preciso saber. Não quero ver. Assim como eu não quero ver o Senna morto. Exato. Eu quero guardar a imagem do Senna. Exato. Eu acho que agora ilustrando fez mais sentido ainda, sabe? É você pensar num ídolo seu, num alguém da sua família. Você já sabe que morreu, já tá horroroso. Por que você quer ver a pessoa sem olho, sem dente, sei lá, com cano? Porque não precisa ver. Não precisa. Quem decide isso é quem consome. Eu posso olhar, eu posso não olhar. Eu falei, mas eu, como alguém que vai mostrar, também posso decidir. Entendeu? É a mesma coisa que tu botar uma coisa que pode fazer mal para as pessoas para vender e aí tu fala, bom, tu decide. Uma coisa que pode fazer muito mal, né? Sim, claro. Não é só botar açúcar ou não sei o quê.
Vai tu botar... a meu ver, é botar cocaína. Sim, claro. Um troço de dizer, tu consome ou não. Não, eu não quero botar. Sim, é isso. É bem isso aí. Já dei vários furos, mundiais, inclusive. Diz vamos ver. Foda, que tu te orgulha pra caralho. O maior furo que tu deu. Eu tenho que me lembrar agora, mas eu dei alguns, assim. Eu dei quando o Jean Todt disse que ia sair da Ferrari. A equipe deu, o Jaime, na época, tinha um cara dentro do tribunal quando o Alonso e a McLaren estavam sendo julgados por aquele caso de espionagem com a Ferrari. A gente deu antes de todo mundo. Mas várias declarações assim. Por exemplo, o Verstappen dizer isso, não é uma coisa assim, tenho grande orgulho, mas foi para mim que ele falou que ele era belga e não holandês há 500 mil anos. Ele estava subindo assim no Grande Prêmio de Spa. Eu falei, e aqui para você, né? Você tem uma torcida e tal. Ele ainda não era campeão mundial. Eu falei, porque eu nasci aqui e tal. Aí ficou todo mundo. Como assim? Porque ele ainda estava crescendo, sim, entendeu? Então tem algumas coisas, tem entrevistas incríveis, assim, com o Hamilton, por exemplo. Quando eu perguntei para ele, eu falei, eu te acompanho desde sempre, né? Porque, na verdade, eu comecei meio no mesmo ano, assim, meio junto, assim. E aí eu vi várias fases dele. Eu vi ele primeiro, né, o que vai dar, depois eu vi ele brigando, aí eu vi ele conquistando, aí eu vi ele conquistando de novo, virando grande, vi ele se revoltando, vi ele se amadurecendo e vi ele resolver começar a falar sobre racismo, que era um troço que nunca ninguém tinha falado. Eu disse, tu passou um tempão da tua carreira sem tocar nesse assunto. Por que tu resolveu tocar? Não ficou com medo? E ele me disse, eu estava morrendo de medo, Mariana. Em várias situações você via minha voz tremendo. Mas eu tinha que falar. Então você vê um cara que eu pensei agora num palavrão aqui, mas assim, o cara que é o... pra caralho. Dizer assim, ou até hoje é difícil para mim, porque ele foi contra o status quo, ele foi contra uma... Hoje, depois que a coisa está feita, parece fácil. Mas ele foi contra um ambiente que era todo branco, todo mais tradicional, né? Ele começou a se vestir todo diferente. Eu me lembro das pessoas dizendo que ridículo, que ridículo, que ridículo. Eu dizia, gente, por quê? Por quê? Pode até não gostar, não usa. Mas ridículo? Eu me visto assim, tu tivesse assim, tu tem bigode, eu tenho... Então ele já era julgado assim. Tinha piada no paddock, sim, pelo fato dele ser preto. Escondida, mas tinha. E aí ele começou a dizer... a impor a história de ser negro, de ser respeitado e tal, que era uma coisa que ninguém falava. Nunca se falava, nunca foi falado antes. Então, e ainda tem gente que fala, ele usa isso para ser popular, para angariar, né, fã. Que seja. Mas o fato é que ele falou de um problema aqui existente que nunca ninguém teve coragem de falar. Então você ter o cara se revelando fraquezas. Assim, para mim, mais do que os furos é ver de repente o cara se sentir à vontade para mim para revelar coisas, né? O Alonso me dizendo, eu sou um cara muito estranho. Eu disse, por quê? Porque eu faço lista de tudo, todo o tempo. Eu tô sempre fazendo lista, até quando eu tô de férias, eu faço lista, eu sou neurótico com os horários, as coisas que eu tenho que fazer. Você vê o cara assim, você vê o Alonso, que é o todo-poderoso, que é bravo, que responde torto, que não sei o quê, que na pista é, né? Bicampeão, Alonsão. Aí o Alonsão dizendo pra você, eu sou um cara estranho. Eu faço lista até no meu, né, nas minhas férias. Sim. Fazer isso. Então isso me dá um prazer imenso. Primeiro, porque o cara sente a vontade de se revelar. E segundo, que eu consigo fazer o cara que tá em casa olhar pro Alonso e dizer... que nem eu, sabe? Ou... se torna um cara muito identificável. Então essas coisas vão me dando um prazer, assim, grande, né? E claro, então, o cara sai
sai de uma classificação e fala isso aí não valeu, por causa ele sabe, dá um... Sim. Foi pra ti que ele falou, né? Então, eu acho que essas coisas são mais importantes e fazem a diferença do que eu revelar. Para mim, isso é uma curiosidade mórbida que eu não quero ser a pessoa que vai alimentar. Se for outro que botar, beleza. Não vou gostar, mas eu não vou ser eu quem vai fazer isso. Tu não quer ser a portadora. Por que isso? Não vai fazer diferença para ti, não vai fazer diferença para quem está em casa, não vai fazer diferença para o esporte. Se fosse mudar alguma coisa para o esporte, é outra história.